Na brumosa manhã de 28 de outubro de 1928, enquanto as silhuetas dos moinhos de vento se recortavam contra um céu de estanho, o porto de Amsterdão era um formigueiro de atividade febril e contínua. Era o apogeu do século de ouro neerlandês, uma era em que a pequena república forjada na fornalha da guerra e do comércio se tinha erigido como a principal potência marítima e econômica do mundo. No coração desta prosperidade palpitava a Verenigde Oostindische Compagnie ou VEI, a Companhia Neerlandesa das Índias Orientais, uma megacorporação que era muito mais do que uma simples empresa como a VOC era um estado dentro de outro estado, com o poder de cunhar a sua própria moeda, negociar tratados, manter exércitos privados e travar guerras coloniais. Era o motor de um império global e o símbolo de uma ambição sem precedente. E naquele dia de outono, uma das joias mais preciosas da sua coroa, o recém-construído navio Batavia, preparava-se para zarpar na sua viagem inaugural, rumo ao exótico e lucrativo Oriente. O Batavia não era um navio qualquer, era uma obra-prima da engenharia naval do seu tempo, um colosso de madeira de carvalho que deslocava 650 toneladas. A sua imponente estrutura, com 3 mastros que se erguiam como agulhas góticas para o céu, representava o pináculo da tecnologia e do poderio neerlandês. Mas o Batavia era mais do que uma proeza técnica, era um cofre do tesouro flutuante. Nos seus porões empilhavam-se não só os mantimentos para uma viagem de 8 meses, mas também uma fortuna em bens comerciais e, o mais importante, 12 cofres repletos de moedas de prata e joias de um valor incalculável. Este tesouro estava destinado à compra de especiarias, sedas e outras mercadorias exóticas no próspero porto de Batavia, a atual Jacarta, o centro administrativo da VOC na Ásia. O valor total da carga era astronômico, um testemunho tangível da confiança e da audácia dos seus investidores. No entanto, o verdadeiro valor e a complexidade do Batavia não residiam unicamente na sua carga material, mas na carga humana que transportava. A bordo congregavam-se 31 almas, um amálgama de soldados, marinheiros, oficiais, artesãos e também passageiros civis, incluindo mulheres e crianças. Cada um deles era um universo de esperanças, medos e ambições, um reflexo da estratificada e frequentemente impiedosa sociedade do século XVII. Para compreender a tragédia que pairava sobre o Batavia, é imperativo entender que o navio era, em essência, um microcosmo da sociedade neerlandesa, uma réplica em miniatura da ordem social que deixavam para trás, mas comprimido num espaço claustrofóbico e isolado do mundo por um oceano infinito. No topo desta pirâmide flutuante encontrava-se o comandante Francisco Pelser. Pelser não era um marinheiro de carreira, mas sim um mercador de alto escalão, um oberkoman cujo estatuto e autoridade derivavam da sua posição na hierarquia da VOC. A sua missão era supervisionar os interesses comerciais da viagem, assegurando que o valioso carregamento chegasse ao seu destino. Representava a lei, a ordem e a autoridade da companhia, mas o seu poder era burocrático, não carismático. Abaixo dele, numa posição de poder executivo mas de menor estatuto social, estava o capitão Adriaan Jocatas, um marinheiro experiente e competente, mas ressentido com a primazia dos mercadores sobre os homens do mar. Esta dualidade da liderança, com uma linha de comando potencialmente conflituosa entre o poder comercial e o poder náutico, era uma característica intrínseca das viagens da VOC e uma fonte latente de tensão. Descendo na escala social, encontrávamos os oficiais subalternos, os soldados contratados para proteger o navio e os seus interesses, e a vasta massa de marinheiros. Estes homens eram o motor do navio, indivíduos endurecidos por uma vida de trabalho árduo e disciplina férrea. Muitos provinham dos estratos mais baixos da sociedade, atraídos pela promessa de um pagamento estável e pela remota possibilidade de fazer fortuna, embora a realidade da sua existência fosse frequentemente brutal e curta. A disciplina a bordo era mantida com uma severidade implacável. O chicote e a forca eram ferramentas comuns para sufocar qualquer vislumbre de insubordinação. Esta ordem baseava-se, não no consentimento, mas no medo e numa hierarquia rígida que não deixava lugar à ambiguidade. Mas nesta viagem inaugural, o Batavia levava um componente invulgar,
um contingente significativo de passageiros civis. Famílias inteiras embarcavam na perigosa travessia, procurando reunir-se com os seus maridos empregados pela Voici ou iniciar uma nova vida nas colônias. A presença de mulheres e crianças como Lucretia van der Meulen, uma voin de alta estirpe que viajava para se encontrar com o seu marido em Batávia, introduzia uma dinâmica social completamente diferente. A sua presença era, por um lado, um símbolo da permanência e da civilização que a Voici pretendia implantar nos seus territórios ultramarinos. Por outro, introduzia elementos de desejo, ciúmes e vulnerabilidade que complicavam a já tensa atmosfera do navio. Elas eram, à sua maneira, um tesouro tão cobiçado como a prata nos porões, e a sua proteção era uma questão de honra e de estrito código social. O navio, portanto, convertia-se num palco onde se representava um complexo drama social. Durante o dia, o convés era um espaço de trabalho regulado e ordenado. Cada homem conhecia o seu lugar e a sua função. O ranger das roldanas, o estalar das velas ao vento e as ordens gritadas pelos oficiais compunham a banda sonora de um sistema que funcionava com a precisão de um mecanismo de relojaria. No entanto, sob esta superfície de ordem e disciplina, na penumbra dos entrepontes mal cheirosos e apinhados, as tensões sociais, econômicas e pessoais fermentavam como uma doença. O ressentimento dos marinheiros pela arrogância dos oficiais, a desconfiança entre os soldados e a tripulação, as rivalidades pessoais e as frustrações sexuais criavam um terreno fértil para o conflito. A estrutura física do Batavia refletia e reforçava esta estratificação social. Os alojamentos do comandante e dos oficiais de alto escalão no castelo de Popa eram relativamente espaçosos e estavam decorados com uma certa opulência. Um oásis de privilégio com vista para o oceano. Em contraste, a tripulação e os soldados amontoavam-se em redes penduradas nos entrepontes espaços escuros, úmidos e com ventilação deficiente, onde a privacidade era um luxo inexistente e as doenças se propagavam com rapidez. Esta geografia do poder a bordo do navio era um lembrete constante das vastas diferenças de estatuto e fortuna que separavam os seus habitantes. A ordem social não era um acordo voluntário, mas sim uma estrutura imposta pelo design do navio e pela política da companhia. Esta ordem, no entanto, era intrinsecamente frágil. A sua estabilidade dependia de três pilares fundamentais: a integridade da estrutura física do navio, a continuidade da cadeia de comando e a crença partilhada num objetivo comum, ou seja, a chegada segura ao porto de Batávia e a recompensa que isso implicaria. O oceano, com o seu poder imprevisível e a sua imensidão avassaladora, era uma ameaça constante para o primeiro pilar. Uma tempestade, um recife oculto, um simples erro de navegação, e o mundo inteiro que era o navio podia desintegrar-se em questão de minutos. O segundo pilar, a autoridade, era igualmente vulnerável. Baseava-se na legitimidade conferida pela distante Voici, mas no isolamento do mar, esta legitimidade podia ser desafiada. O poder real a bordo residia naqueles que podiam exercer a violência ou a manipulação de forma mais eficaz. Finalmente, a crença num futuro próspero era uma cola psicológica poderosa. Mas o que aconteceria se essa crença se evaporasse? O que ocorreria se um grupo de indivíduos decidisse que podia obter uma recompensa muito maior e mais imediata quebrando o pacto social e tomando o controle pela força? A viagem do Batavia, portanto, não era simplesmente um trânsito geográfico de um ponto A para um ponto B. Era uma experiência sociológica em condições extremas. Era um teste de resistência para o modelo de civilização que representava. A prosperidade do século de ouro, com as suas magníficas casas ao longo dos canais de Amsterdão, as suas inovações científicas e o seu florescimento artístico, parecia sólida e imutável em terra firme. Mas ao ser transplantada para um frágil recipiente de madeira e lançada na imensidão do oceano, essa solidez revelava-se uma miragem. A ordem social, a lei e a moralidade nem eram conceitos absolutos, mas construções contingentes, dependentes de um ambiente estável e da contenção mútua. No isolamento do Batavia, longe do olhar da sociedade e da sombra do patíbulo, estas construções tornar-se-iam perigosamente maleáveis. A tragédia que estava prestes a desenrolar-se me foi, portanto,
uma simples consequência do naufrágio. O desastre físico de 4 de junho de 629 foi simplesmente o catalisador, a faísca que acendeu um pavio que já tinha sido cuidadosamente colocado. As sementes da anarquia, da tirania e do massacre não foram semeadas nas desoladas ilhas dos Abrolhos, mas viajaram a bordo do Batavia, desde o próprio porto de Amsterdão, aninhadas no coração de homens, para quem a prosperidade e a ordem não eram mais do que um obstáculo, uma fachada que ocultava uma visão do mundo muito mais sombria e predatória. O majestoso navio, símbolo do triunfo da civilização sobre a natureza, converter-se-ia no palco da regressão da humanidade ao seu estado mais primitivo, demonstrando com uma clareza aterradora que o abismo nem está nas profundezas do oceano, mas no interior da alma humana. A miragem da prosperidade estava prestes a desvanecer-se, revelando um pesadelo de uma brutalidade inimaginável. E tudo começaria com a corrosão da ordem, a lenta desintegração dessa frágil estrutura de poder e propósito que mantinha unido o flutuante mundo do Batavia. A calma, antes da tempestade, não era apenas meteorológica, era o silêncio tenso de um contrato social prestes a ser irrevogavelmente quebrado. Na complexa e estratificada sociedade a bordo do Batavia, nenhuma figura encapsula a iminente catástrofe com maior precisão do que Jerônimos Cornelis. À primeira vista, a sua presença num posto de relativa importância poderia parecer um testemunho do mérito e da oportunidade que a você oferecia. Nomeado Unterkopfmann, ou submercador, era o segundo no comando na hierarquia comercial do navio, logo abaixo do comandante Pelsaer. Tinha 30 anos, uma idade respeitável e uma aparência que, segundo os registros, não era particularmente imponente, mas sim carismática. Possuía uma eloquência persuasiva e uma educação que o distinguia da rude tripulação. No entanto, sob esta fachada de respeitabilidade burguesa ocultava sua mente de uma escuridão e complexidade aterradora. Jerônimos Cornelis não era um simples criminoso ou um oportunista, era a encarnação de uma filosofia nihilista e predatória, um psicopata funcional, cuja verdadeira natureza só precisava do ambiente adequado para florescer em toda a sua monstruosidade. Analisar a sua figura é adentrar na anatomia da tirania e compreender como um único indivíduo pode tornar-se o catalisador para o colapso total da moralidade e da ordem social. A história de Cornelis antes de embarcar no Batavia é crucial para entender as suas ações posteriores. Nascido em Leeuwarden, Frisia, em 1198, a sua vida inicial foi marcada pela aspiração e pelo fracasso. Estabeleceu-se como boticário na movimentada cidade da Haarlem, uma profissão que lhe conferia um certo estatuto e conhecimento, particularmente sobre a natureza dos venenos e dos remédios. Casou-se e teve vários filhos, mas a sua vida familiar e profissional desmoronou-se. Acusado de estar implicado na morte de um dos seus próprios filhos, em circunstâncias suspeitas, rumorejava-se que tinha tentado administrar uma poção para curar a sífilis com resultados fatais, e enfrentando a falência, Cornelis viu-se obrigado a fugir. A sua reputação estava em ruínas, e o seu futuro nos Países Baixos era inexistente. Foi neste estado de desespero e ostracismo que procurou refúgio na Vossir, o destino de tantos homens que procuravam escapar do seu passado e forjar uma nova identidade. No entanto, o fator mais determinante na formação da sua cosmovisão foi a sua associação com o pintor Johannes van der Beek, também conhecido como Torrent. Este artista era uma figura controversa em Haarlem, um libertino notório e líder de um círculo que supostamente abraçava crenças heréticas e hedonistas. Os seguidores de Torrentius, segundo os seus acusadores, acreditavam que as restrições morais e religiosas eram uma farsa, que o prazer era o único bem verdadeiro e que um homem iluminado estava acima das leis da sociedade. Torrentius foi preso, torturado e condenado por blasfêmia e satanismo. Embora Cornelis nunca tenha sido formalmente acusado, a sua estreita amizade com Torrentius marcou-o e, o que é mais importante, parece ter-lhe proporcionado um quadro filosófico para sua própria natureza psicopática. As ideias de Torrentius
Sobre a supressão da moral convencional me criaram um monstro em Cornelis, mas deram-lhe permissão para o ser. Ofereceram-lhe uma justificação intelectual para o desprezo que já sentia pelo seu semelhante e pelas regras que os governavam. Assim, quando Jerônimos Cornelis subiu a bordo do Batavia, não era simplesmente um homem a fugir das suas dívidas. Era um homem com uma ideologia e a ordem social, a lei da voz-se e os preceitos da igreja não como pilares da civilização, mas como correntes, como uma elaborada mentira concebida pelos fracos para conter os fortes. Considerava-se a si mesmo um dos iluminados, alguém que tinha visto através do véu da moralidade e compreendido a verdade fundamental do poder, que pertence àqueles suficientemente audazes e impiedosos para o navio com o seu tesouro e a sua população cativa, não era para ele um veículo para uma nova vida nas colônias, mas um laboratório perfeito para pôr em prática a sua filosofia. O seu gênio para a maldade residia na sua extraordinária habilidade para a manipulação. Cornelis possuía o que os psicólogos modernos denominam encanto superficial, uma capacidade para simular empatia e confiança que desarma as suas vítimas. Era um observador agudo da natureza humana, capaz de identificar rapidamente as fraquezas, os medos, as ambições e os ressentimentos daqueles que o rodeavam. O seu primeiro e mais crucial alvo foi o capitão Adrien Jacobs. Jacobs era um homem do mar competente, mas também era vaidoso, bebedor e fundamentalmente ressentido. Sentia que a sua experiência e o seu comando prático do navio eram constantemente menosprezados pela autoridade superior do comandante Pelsaert, um mercador de pena que mal sabia distinguir a proa da popa. Este ressentimento era o ponto de apoio que Cornelis precisava para mover o seu mundo. Com uma paciência de predador, Cornelis começou a cultivar uma amizade com o capitão. Nas longas noites no mar, partilhando uma garrafa de vinho no camarote de Jacobs, Cornelis atiçava as chamas do descontentamento do capitão, elogiava a sua habilidade náutica, lamentava a injustiça da sua posição subordinada e pintava Pelsaert como um incompetente arrogante. Gradualmente, teceu uma rede de intrigas, sussurrando ideias que Jacobs talvez já albergasse em segredo, mas que nunca se tinha atrevido a articular. A ideia de um motim, que a princípio poderia ter parecido uma fantasia traiçoeira, começou a tomar a forma de um plano plausível e tentador. O objetivo era simples e brutal: assassinar Pelsaert e os seus leais, tomar o controle do navio e do seu tesouro, e começar uma nova vida como piratas ou príncipes em algum canto esquecido do mundo. A conspiração expandiu-se para incluir um pequeno círculo de marinheiros e soldados descontentes. Cornelis os recrutava com discursos grandiloquentes sobre filosofia herética, mas apelando aos seus instintos mais básicos: a cobiça, o desejo de poder e a libertação da brutal disciplina da voz. A cada um prometia o que mais ansiava: riquezas, mulher, a oportunidade de estar no topo da hierarquia, em vez de na base. O plano original, segundo se reconstruiu mais tarde, implicava provocar um incidente que justificasse uma tomada de controlo violenta. A vítima escolhida foi Lucretia van der Meulen, a passageira de alta estirpe. O plano consistia em que um grupo de conspiradores, disfarçados, a assaltasse na escuridão do convés. O assalto, embora não fatal, seria suficientemente grave para provocar uma investigação severa por parte de Pels. Jacobs, como capitão, negar-se-ia a cooperar ou a entregar os culpados, criando um impasse de autoridade que seria a desculpa para que os amotinados pegassem armas contra o comandante. Este plano revela a essência do método de Cornelis, uma combinação de violência calculada, manipulação psicológica e uma profunda compreensão de como explorar as estruturas e tensões existentes. Não procurava um caos anárquico, mas a substituição de uma ordem por outra. A psicopatia de Cornelis não era a de um assassino impulsivo e descontrolado. Era a de um arquiteto social, um designer de sistemas de poder baseados no terror e na lealdade à sua pessoa. Carecia de empatia, a capacidade de sentir ou compreender o sofrimento dos outros. Para ele, as pessoas não eram seres humanos com as suas próprias vidas e consciências, mas objetos, ferramentas ou peões que podiam ser utilizados, manipulados e descartados, segundo as necessidades do seu grande desígnio. Esta coisificação dos outros é a marca distintiva do psicopata,
e a condição prévia necessária para a tirania e o genocídio. A psicologia do poder em Cornelis é um estudo fascinante. O poder para ele não era um meio para um fim, como a riqueza, mas o fim em si mesmo. Desfrutava do ato de controlar os outros, de ver o medo nos seus olhos, de saber que as suas vidas estavam nas suas mãos. Este é um traço narcisista extremo, uma necessidade de ser o centro do universo, o sol à volta do qual giram todos os outros planos. O seu plano de Mu não era apenas um plano para enriquecer, era um plano para criar um mundo à sua imagem e semelhança, um mundo livre das restrições que tanto desprezava, um mundo onde lhe seria Deus. O naufrágio do Batavia, ironicamente, foi tanto um revés como uma oportunidade para Cornelis. O plano original de tomar o navio intacto tinha sido frustrado. O tesouro estava agora afundado sob as ondas e estavam encalhados num lugar desolado. Para a maioria dos sobreviventes, foi o fim do mundo. Para Cornelis, foi uma tela em branco. A estrutura de poder da Voace, embora enfraquecida, ainda existia nos primeiros dias na ilha. Mas a partida de Pelsaort, em busca de ajuda, foi o presente que o destino lhe ofereceu. De repente, o principal obstáculo à sua ambição, a autoridade legítima de Pelsaort, tinha desaparecido. E o segundo obstáculo, o seu conspirador e potencial rival, o capitão Jacobs, também se tinha. Jeronimos Cornelis, o boticário falido, o herege fugitivo, encontrou-se por um acaso do destino, como o homem de mais alto escalão entre as centenas de sobreviventes desesperado. Foi neste momento que a semente da anarquia que tinha cultivado com tanto cuidado na escuridão do Batavia, encontrou por fim um solo fértil, onde germinar. A ilha tornou-se o seu reino, e os sobreviventes os seus. O poder que agora ostentava nem era o poder de legado ilimitado de um submercador. Era um poder absoluto, primordial, forjado no crisol do desastre. E estava prestes a demonstrar ao universo, e a si mesmo, do que é capaz um homem, quando se liberta de todas as amarras da humanidade. A sua filosofia, nascida nos círculos heréticos de Harlem e nutrida na conspiração a bordo, estava prestes a tornar-se a lei de um novo e terrível mundo. A psicopatia de Cornelis já nem era um traço de caráter oculto, estava prestes a tornar-se o princípio organizador de uma sociedade inteira. O boticário tornar-se-ia tirano, o filósofo em assassino em massa, e o naufrágio do Batavia no palco de uma das experiências mais brutais sobre a natureza do poder na história da humanidade. Uma lua quase cheia iluminava a superfície do Oceano Índico, transformando-a num campo de prata ondulante. A bordo do Batavia, a maioria dos passageiros e a tripulação de descanso dormiam, embalados pelo suave balanço do navio que navegava a uma velocidade constante. A confiança era alta. Depois de meses no mar, acreditava-se que tinham superado com sucesso as perigosas latitudes do sul e que o caminho para o Estreito de Sunda e o seu destino final em Java estava desimpedido. O capitão Jacobsen, no entanto, tinha cometido um erro de cálculo levado pelo excesso de confiança ou por uma negligência deliberada para desafiar as ordens de Pelsaert. Tinha mantido um rumo demasiado a leste durante demasiado tempo. Sem que ninguém a bordo o soubesse, o Batavia dirigia-se diretamente para uma armadilha mortal. Os recifes de coral das ilhas Outmanabrolhos, um arquipélago traiçoeiro e mal cartografado ao largo da costa da Austrália Ocidental. Pouco antes do amanhecer de 4 de junho, às 4 da manhã, o mundo partiu-se. Um vigia gritou um aviso tardio ao ver as águas brancas das rebentações diretamente à frente, mas era inútil. Com um estrondo aterrador, um estalido sísmico que pareceu rasgar a própria alma do navio, o Batavia embateu no recife. O impacto foi de uma violência inimaginável. Homens, mulheres e crianças foram atirados das suas camas e redes, lançados contra as paredes e os canhões. Os mastros estilhaçaram-se e partiram-se com o som de ossos gigantescos a quebrar. As tábuas do casco, a pela que os separava do abismo aquático, abriram-se de repente, e a água gelada do oceano irrompeu pelos porões com a fúria de uma besta faminta. O pânico foi instantâneo e absoluto. A escuridão encheu-se dos gritos dos feridos, do rugido da água e do lamento agônico da madeira do navio enquanto o recife o estripava sem piedade. Este momento, o instante do naufrágio, foi muito mais do que um simples acidente marítimo.
Foi um evento de aniquilação simbólica. Naqueles poucos segundos de violência caótica, o Batavia deixou de ser um microcosmo da sociedade, um cofre do tesouro, um veículo de ambição. Transformou-se num túmulo. A ordem, a hierarquia e a disciplina que tinham governado a vida a bordo durante meses evaporaram-se. O comandante, o capitão, o marinheiro e o passageiro viram-se reduzidos a um denominador comum: a luta desesperada pela sobrevivência. O contrato social, esse acordo tácito de cooperação e contenção mútua em prol de um bem comum, dissolveu-se na água salgada. Como o filósofo Thomas Hobbes teorizaria mais tarde, a vida tornou-se solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. O amanhecer revelou uma cena de pesadelo. O Batavia estava irremediavelmente encalhado no Recife, inclinado perigosamente e sendo golpeado sem cessar pelas ondas que varriam o seu convés. À volta do casco destroçado, o mar estava semeado de escombros, caixas, barris e, tragicamente, os corpos daqueles que tinham sido arrastados pela borda ou afogados nos entrepontes inferiores. Estima-se que entre 40 e 100 pessoas morreram nas primeiras horas do desastre, vítimas da violência do impacto inicial ou da impotência para escapar das mandíbulas aquáticas que devoravam o navio. Para os sobreviventes que se agarravam aos restos do convés, a visão era apocalíptica. O mundo que conheciam, o único mundo que tinha existido para eles durante a maior parte de um ano, tinha se despedaçado. O horizonte que antes representava a promessa de um futuro, era agora um vazio infinito e ameaçador, salpicado unicamente pelas silhuetas de umas ilhas baixas e desoladas que pareciam tão inóspitas como a superfície da lua. A luta para chegar a estas ilhas foi o primeiro ato do novo drama hobbesiano. A disciplina quebrou-se por completo. Alguns oficiais, como Pelsa Herta, tentaram organizar uma evacuação ordenada utilizando os botes do navio, mas foi uma tarefa quase impossível no meio do caos. A lei do mais forte prevaleceu. Homens desesperados lutavam por um lugar nas embarcações, empurrando os mais fracos e mostrando uma indiferença brutal pela sorte dos outros. Pelsaert e Jacobs conseguiram transportar um grande número de sobreviventes, incluindo a maioria das mulheres e crianças, para uma pequena ilha de coral, que mais tarde seria conhecida como a Ilha de Beacon. Outros chegaram a ilhas próximas, nadando ou agarrando-se aos destroços flutuantes. Cerca de 70 homens, principalmente soldados, permaneceram no casco do Batavia, que milagrosamente se mantinha unido, embora cada onda ameaçasse desintegrá-lo por completo. O ambiente a que chegaram os sobreviventes não oferecia consolo. As Ilhas Abrolhos são um arquipélago de coral baixo e árido. Não havia árvores, nem fontes de água doce visíveis, nem sinais de vida para além das aves marinhas e das focas. O sol equatorial batia sem piedade, e a única proteção contra os elementos eram os escassos arbustos e as rochas de coral, afiadas como facas. O paraíso prometido das Índias Orientais tinha se transformado num inferno de sede, fome e desespero. O naufrágio não só lhes tinha arrebatado o navio e os seus bens, tinha-lhes arrebatado o seu propósito e a sua humanidade. Estavam encalhados no fim do mundo, despojados de tudo, exceto da roupa que vestiam e dos instintos mais primários. Neste novo contexto, as antigas hierarquias sociais perderam o seu significado. Que valor tinha o estatuto de um mercador de alto escalão, quando a necessidade mais premente era uma gota de água doce? Que poder conferia um uniforme de oficial, quando não havia uma estrutura que o apoiasse? A dissolução do contrato social foi um processo gradual mas inexorável. Nos primeiros dias, os hábitos do velho mundo persistiram. Pelsaert, como comandante, tentou manter o controle, racionando as escassas provisões de comida e água resgatadas do naufrágio e organizando a busca por uma fonte de água sustentável. No entanto, a sua autoridade erodia-se a cada dia que passava. O seu fracasso em encontrar água nas ilhas próximas e o crescente desespero dos sobreviventes minaram a sua liderança. As pessoas começaram a murmurar, a formar fações, a olhar para os seus companheiros não como camaradas na desgraça, mas como competidores por recursos cada vez mais escassos. A psicologia do sobrevivente experimentou uma transformação radical. O choque inicial deu lugar a uma profunda ansiedade e a um medo existencial. O futuro,
que antes era uma linha reta para a riqueza e uma nova vida, tinha se convertido num círculo fechado de sofrimento. A rotina diária do navio, que proporcionava estrutura e propósito, foi substituída por uma monotonia aterradora. A espera, a sede, a fome e a visão constante do oceano que os tinha traído. A comunidade começou a fraturar. As lealdades tornaram-se fluídas, baseadas na conveniência e na sobrevivência imediata. A confiança, o pilar fundamental de qualquer sociedade, tornou-se uma mercadoria perigosa. Cada pedaço de pão, cada gole de água, tornou-se um objeto de disputa potencial. O naufrágio do Batavia é, portanto, um estudo de caso perfeito sobre a fragilidade da civilização. Demonstra que a ordem social não é um estado natural da humanidade, mas uma construção artificial e delicada, mantida por um conjunto complexo de leis, normas, instituições e, o mais importante, pela crença partilhada na sua legitimidade. Quando a estrutura física que suporta essa ordem, neste caso o navio, desmorona, e quando o ambiente se torna hostil e os recursos escassos, as forças centrífugas da natureza humana, o egoísmo, o medo, a agressão, libertam-se com uma força avassaladora. O Leviatã de Hobbes, o Estado soberano que impõe a ordem através do monopólio da violência, naufragado juntamente com o Batavia. Na sua ausência, os indivíduos encontraram-se num estado de natureza, uma guerra de todos contra todos. Esta quebra do mundo foi o cenário que Jeronimos Cornelis tinha estado à espera. Enquanto outros viam apenas caos e desespero, ele via uma oportunidade sem precedentes. O colapso da antiga ordem era para ele uma tragédia, mas uma libertação. As regras que o tinham constrangido e julgado no velho mundo já lhe se aplicavam. A moralidade tornara-se relevante. No inferno das Ilhas Abrolhos, ele não era um boticário falido, mas um homem livre para redefinir a realidade segundo a sua própria vontade. A dissolução do contrato social não criou a maldade em Cornelis, mas proporcionou-lhe o vazio no qual a sua maldade podia expandir-se e tomar o controle. O naufrágio não só destroçou um navio, destroçou as barreiras psicológicas e sociais que mantinham os monstros à distância. E nas ruínas desse mundo destroçado, um novo tipo de ordem, uma ordem baseada no medo, na manipulação e na violência sistemática, estava prestes a nascer. A quebra do Batavia foi o parto da tirania. Nos dias posteriores ao naufrágio, a situação dos sobreviventes nas inóspitas Ilhas Abrolhos deteriorou-se rapidamente. O júbilo inicial de terem escapado de uma tumba aquática deu lugar à crua realidade da sua situação. Estavam isolados, sem um abrigo adequado, o que é mais crítico, com um fornecimento de água doce perigosamente limitado. As poucas barricas de água, resgatadas do Batavia, esgotavam-se a um ritmo alarmante, sob o sol implacável. A sede tornou-se uma obsessão torturante, uma força motriz que eclipsava qualquer outra preocupação. O comandante Francisco Pelsaert, consciente de que a morte por desidratação era uma certeza iminente para as quase 250 almas a seu cargo, enfrentou uma decisão de uma gravidade monumental. A sua responsabilidade como líder da expedição exigia que tomasse medidas drásticas para salvar o seu povo. Foi esta pressão insuportável que o levou a tomar uma decisão que, embora lógica de uma perspectiva de sobrevivência, se revelaria o erro estratégico mais catastrófico da saga do Batavia: o êxodo da autoridade. A decisão de Pelsaert de abandonar a maioria dos sobreviventes e empreender uma viagem desesperada em busca de ajuda não foi tomada de ânimo leve. Representa um dilema clássico de liderança em situações de crise. Por um lado, seu dever era permanecer com o seu povo, partilhar o seu destino e manter a ordem. Por outro lado, permanecer significava presidir a morte certa de todo. A única esperança, por mais remota que fosse, residia em alcançar a distante Batávia num dos botes do navio e regressar com um resgate. Após uma breve e angustiante exploração das ilhas próximas que lhe revelou nenhuma fonte de água, Pelsaert concluiu que não havia outra alternativa. Reuniu um grupo de 47 pessoas, incluindo o capitão Adrien de Cabes, os oficiais de mais alto escalão e alguns marinheiros selecionados, e embarcou-os no maior bote que tinham conseguido salvar, uma chalupa de 9 metros. Deixou para trás 68 pessoas,
com a promessa solene de regressar o mais depressa possível. Este ato, que ocorreu a 14 de junho de 629, apenas 10 dias após o naufrágio, é um ponto de viragem fundamental na história. A viagem de Pelsaert e dos seus homens é em si mesma uma epopeia da resistência humana. Navegando mais de 3.000 quilômetros numa embarcação aberta, enfrentando tempestades, fome e sede, realizaram uma das proezas de navegação mais notáveis da história. Chegaram a Batávia, após 33 dias de um sofrimento atroz, um testemunho da sua habilidade e determinação. De uma perspectiva puramente náutica, a decisão de Pelsaert foi a correta. Era de facto a única opção viável para conseguir um resgate. No entanto, as consequências da sua partida nas ilhas Abrolhos foram devastadoras, não pela ausência física de 48 homens, mas pela natureza de quem partiu. Com eles foi-se a totalidade da estrutura de comando legítima do Batavia. Foi-se o comandante, o capitão, os pilotos e os contramestres. Foi-se a autoridade constituída. O último vestígio da ordem da Voice. O êxodo de Pelsaert não foi apenas uma partida física, foi a abdicação da autoridade, a criação de um vazio de poder absoluto no coração da frágil comunidade de sobreviventes. No momento em que a vela da chalupa de Pelsaert desapareceu no horizonte, os 28 sobreviventes que ficaram para trás encontraram-se num estado de anomia total. Estavam no sentido mais literal, sem lei e sem livro. A promessa de um resgate era uma esperança distante e abstrata, uma possibilidade incerta num futuro distante. A realidade imediata era a ausência de qualquer figura de autoridade reconhecida para tomar decisões, resolver disputas, racionar os recursos e, o mais importante, impor a ordem. Este vazio de poder é uma das condições mais perigosas em que um grupo humano pode encontrar-se. É um ímã para a anarquia e, pior ainda, para a tirania. A natureza, como se diz, abomina o vazio, e a política humana não é diferente. O poder não reclamado não permanece vago por muito tempo. Há sempre alguém disposto a preenchê-lo. E na Ilha da Desgraça, esse alguém era Jerônimos Cornelis. A partida de Pelsaert foi o golpe de sorte que Cornelis nunca poderia ter planeado. Não só eliminou o seu principal adversário, Pelsaert, mas também o seu principal cúmplice e potencial rival, o capitão Jock. De um só golpe, o tabuleiro de xadrez tinha sido limpo das peças mais poderosas, deixando a ele, o submercador, como o homem de mais alto escalão e estatuto entre os que restavam. Foi uma reviravolta do destino que validou a sua cosmovisão nihilista. O universo não era governado pela justiça ou pela moral, mas pelo acaso e pela oportunidade. E ele era o homem perfeito para aproveitar essa oportunidade. Imediatamente após a partida de Pelsaert, Cornelis começou a mover-se com uma astúcia e uma deliberação arrepiantes. O seu primeiro passo foi consolidar uma aparência de legitimidade. Convocou um conselho de sobreviventes, um gesto que imitava as estruturas de governo da Voice. No entanto, este conselho era uma farsa. Era composto por homens que ele já tinha identificado como fracos, facilmente manipuláveis, ou que já faziam parte do seu círculo de conspiradores do Batavia. Através deste conselho fantoche, Cornelis começou a emitir decretos, apresentando-se não como um tirano, mas como o restaurador da ordem numa situação desesperada. A sua primeira ação-chave foi tomar o controle de todos os recursos. Ordenou a confiscação de todas as armas improvisadas, das escassas provisões de comida e, crucialmente, dos botes restantes. Quem controla os recursos, controla as pessoas. Esta medida, justificada sob o pretexto de uma distribuição justa e da prevenção de conflitos, foi na realidade o primeiro passo para desarmar qualquer oposição potencial e fazer com que toda a comunidade dependesse da sua vontade. O vazio de poder permitiu a Cornelis redefinir a realidade. A narrativa que Pelsaert tinha deixado para trás era uma de esperança e espera paciente. Cornelis substituiu-a subtilmente por uma de pragmatismo brutal. Começou a argumentar que o resgate era improvável, que Pelsaert e os seus homens provavelmente tinham perecido no mar. Insinuou que estavam sozinhos e que deviam adotar novas regras para sobreviver. Estas novas regras
Claro, seriam as suas. O isolamento extremo das ilhas foi o seu maior aliado. Sem qualquer comunicação com o mundo exterior, sem qualquer ponto de referência moral ou legal, a versão da realidade de Cornelius tornou-se a única disponível. Ele era o profeta do seu novo e terrível evangelho. O conceito de autoridade legítima é fundamental para entender a transição que ocorreu. A autoridade de Pelser, embora enfraquecida, baseava-se numa fonte externa e reconhecida, a lei da Companhia Neerlandesa das Índias Orientais. Era uma autoridade de... O poder de Cornelis, em contrapartida, era um poder de facto, baseado unicamente na sua capacidade de impor a sua vontade, através da manipulação e, em breve, da violência. O êxodo de Pelser eliminou a primeira, criando espaço para que a segunda florescesse. Os sobreviventes, despojados do seu líder legítimo, encontraram-se num estado de vulnerabilidade psicológica. Ansiavam por ordem, certeza e direção. Cornelis, com o seu carisma sombrio e a sua aparente confiança, ofereceu-se para lhes proporcionar exatamente isso. Ofereceu-lhes um novo pacto, não um pacto social baseado em direitos e deveres mútuos, mas um pacto fáustico. Obediência em troca da possibilidade de sobreviver. A ausência da autoridade legítima também teve um profundo efeito moral. A lei, mesmo quando aplicada de forma imperfeita, serve como um lembrete constante das normas de comportamento aceites. Atua como um superego coletivo, inibindo os impulsos mais sombrios. Com Pelser e a estrutura da voz-C desaparecidos, este superego coletivo dissolve. Os limites entre o certo e o errado tornaram-se turvos, maleáveis. Cornelis não teve de lutar contra um sistema moral enraizados, simplesmente teve de preencher o vazio com a sua própria moralidade. Para muitos dos sobreviventes, especialmente para aqueles que já albergavam ressentimentos ou tendências violentas, a ausência de autoridade foi uma libertação. Deu-lhes permissão para agir segundo os seus instintos mais baixos, sem medo das consequências. Assim, o êxodo da autoridade não foi simplesmente um evento, mas o início de um processo de transformação social. Foi o momento em que a comunidade de sobreviventes do Batavia deixou de ser uma sociedade em crise e começou a tornar-se o feudo de um tiro. O vazio de poder criado pela partida de Pelser atuou como um vácuo que sugou a humanidade do grupo, substituindo-a pelo medo, pela suspeita e por uma nova e brutal hierarquia. A chalupa de Pelser, enquanto se afastava para o horizonte, não levava apenas 48 homens. Levava consigo a última esperança de uma ordem civilizada. Deixava para trás um laboratório humano perfeitamente isolado, onde um psicopata com delírios de grandeza tinha agora todos os elementos necessários para construir o seu reino de terror. Uma população cativa, recursos controlados, ausência total de lei e a liberdade absoluta para reescrever as regras da existência humana. O vazio estava prestes a ser preenchido. E o som que faria não seria o da ordem restaurada, mas o dos gritos dos inocentes. Uma vez consolidado o vazio de poder, Jerônimos Cornelis não perdeu tempo na construção da sua nova ordem social na desolada ilha de Bic. O que erigiu não foi uma simples ditadura baseada na força bruta, mas algo muito mais complexo e sinistro. Uma utopia perversa. Foi uma tentativa deliberada e metódica de criar uma sociedade completamente nova, baseada na sua própria filosofia nihilista e herética. Este reino do terror, longe de ser uma descida caótica à anarquia, foi uma estrutura altamente organizada, uma paródia sombria de uma comunidade civilizada, com as suas próprias leis, a sua própria hierarquia, a sua própria moralidade e os seus próprios rituais. Analisar a construção deste micro-estado totalitário é adentrar na mente de um arquiteto da maldade, e compreender as técnicas de engenharia social que permitem que a tirania crie raízes e floresça. O fundamento ideológico da nova ordem de Cornelis era uma inversão radical dos valores judaico-cristãos e burgueses da sociedade de onde provinha. Inspirado pelas ideias libertinas do seu mentor Torrentius, Cornelis pregava uma nova trindade de valores: poder, prazer e sobrevivência do mais apto. No seu evangelho, nem havia Deus nem pecado, nem vida após a morte. A única realidade era o aqui e o agora, e o único imperativo moral
era satisfazer os próprios desejos e assegurar a própria existência, sem importar o custo para os outros. As leis da você e a moral da Bíblia eram, para ele, construções artificiais concebidas para reprimir a verdadeira natureza do homem. Na ilha, libertos destas correntes, os seus seguidores poderiam viver como homens livres, uma elite iluminada acima da massa fraca e temente a Deus. Esta base filosófica, embora abraçada plenamente apenas pelo seu círculo íntimo, foi crucial. Deu às suas ações um verniz de propósito superior, transformando crimes vulgares como o assassínio e o roubo em atos de libertação ideológica. O primeiro pilar do seu Estado foi o controle absoluto dos recursos. Como já foi mencionado, a sua primeira medida foi confiscar todas as armas, a comida e a água sob o seu controle exclusivo. Este monopólio converteu a sobrevivência num privilégio que ele concedia ou negava a seu bel prazer. A comida e a água não eram distribuídas segundo a necessidade, mas segundo a lealdade. Aqueles que se juntavam à sua facção, que participavam nos seus planos e demonstravam a sua obediência, eram recompensados com rações adicionais. Aqueles que mostravam sinais de dissidência, que se queixavam ou que simplesmente eram considerados inúteis ou bocas para alimentar, viam as suas rações reduzidas ou eliminadas por completo. A fome e a sede tornaram-se as suas principais ferramentas de controle político, um método de coação mais eficaz do que qualquer arma. O segundo pilar foi a criação de uma estrita hierarquia social, uma nova aristocracia baseada, não no nascimento ou na riqueza, mas na crueldade e na lealdade à sua pessoa. No topo, claro, estava ele, o capitão-general, uma figura messiânica e um tirano absoluto. Abaixo dele estava o seu círculo íntimo, os seus conselheiros, um grupo de cerca de 15 homens que se tornaram os executores da sua vontade. Estes tenentes não foram escolhidos ao acaso. Cornelis, com a sua aguda percepção psicológica, selecionou indivíduos que mostravam uma combinação de brutalidade, ambição e falta de escrúpulo. Homens como David Zevank, um soldado que se tornou o seu segundo no comando, eram atraídos pela promessa de poder e pela oportunidade de dar largas aos seus impulsos mais sádicos. A este grupo de elite foram concedidos privilégios especiais, as melhores rações de comida, acesso às mulheres e autoridade para aterrorizar o resto da população. Abaixo desta elite governante encontrava-se o resto dos sobreviventes, que foram sistematicamente divididos em úteis e inúteis. Esta classificação foi um dos aspectos mais aterradores da sua engenharia social, pois lembra as práticas genocidas de regimes totalitários posteriores. Os úteis eram aqueles que podiam servir os seus propósitos, homens fortes, que podiam tornar-se soldados, artesãos cujas habilidades eram necessárias, ou mulheres jovens que eram destinadas a tornar-se escravas sexuais para ele e a sua elite. Os inúteis eram todos os outros, os doentes, os feridos, os idosos, as crianças, e qualquer um que expressasse a mais mínima dúvida sobre a sua liderança. Este segundo grupo foi marcado para a eliminação. Não era suficiente ignorá-los ou deixá-los morrer de fome. Deviam ser exterminados ativamente para purificar a comunidade e conservar os recursos para a elite. Uma das táticas mais astutas e diabólicas de Cornelis foi a eliminação estratégica de qualquer foco de resistência potencial. Identificou um grupo de aproximadamente 20 soldados, liderados por um homem chamado Weber Reis, como a ameaça mais significativa à sua autoridade. Estes homens, devido ao seu treino e disciplina militar, eram os únicos capazes de organizar uma oposição eficaz. Em vez de os enfrentar diretamente, Cornelis usou o engano. Disse-lhes que tinha avistado água numa ilha vizinha, a futura West Wallaby Island, e ordenou-lhes que fossem lá investigar, prometendo-lhes que lhes enviaria um sinal se devessem regressar. O seu verdadeiro plano era abandoná-los à sua sorte, esperando que morressem de sede e eliminando assim a facção mais perigosa de um só golpe. Este ato de desterro estratégico foi uma jogada de mestre da manipulação, que lhe deixou o campo livre na ilha principal para levar a cabo os seus planos sem oposição. Com a resistência potencial eliminada, Cornelis e o seu círculo íntimo começaram a fase mais sombria do seu plano, a purga sistemática dos inúteis. Isto leva-nos ao terceiro pilar da sua utopia perversa,
A violência como ritual de iniciação e vínculo comunitário. O assassínio não era simplesmente um meio para um fim eliminar bocas, era um ato fundacional. Cornelius entendeu que a melhor maneira de assegurar a lealdade dos seus seguidores era torná-los cúmplices dos seus crimes. Obrigou os membros da sua facção a participar nas matanças. Um homem que tinha matado ao lado dos seus companheiros, que tinha partilhado o terrível segredo do sangue derramado, estava irrevogavelmente ligado ao grupo. A culpa partilhada criava um vínculo de silêncio e dependência mútua muito mais forte do que qualquer juramento. Os assassínios tornaram-se uma espécie de liturgia macabra, uma cerimônia que solidificava a identidade do grupo e os separava para sempre do velho mundo da moralidade. O controle sobre as mulheres foi o quarto e último pilar do seu reino. Na cosmovisão de Cornelius, as mulheres eram simplesmente outra forma de propriedade, um recurso a ser distribuído entre a elite. Depois de assassinar os seus maridos e protetores, as mulheres sobreviventes foram convertidas em escravas sexuais. Lucretia van der Melen, a dama de alta estirpe, foi reclamada pelo próprio Cornelius, um ato que simbolizava o seu triunfo final sobre a antiga ordem social. Este esquema de escravatura sexual institucionalizada não era apenas uma gratificação da luxúria, era a máxima expressão do seu poder. Demonstrava da maneira mais brutal que todas as normas e tabus do velho mundo tinham sido abolidos. A profanação das mulheres era a profanação dos valores da sociedade que tinham deixado para trás. Assim, num período de tempo surpreendentemente curto, Cornelius transformou uma coleção de vítimas de naufrágio numa sociedade funcional e aterradora. A sua ilha não era um caos anárquico, mas um sistema com uma lógica interna coerente, embora monstruosa. Tinha uma ideologia, o libertinismo nihilista, uma estrutura de governo, a tirania de Cornelius e do seu conselho, uma política econômica, o controlo dos recursos, um sistema de justiça, a eliminação dos dissidentes e uma estrutura social, a elite de assassinos e as suas vítimas. Era uma utopia, mas apenas para o seu criador e o seu pequeno círculo de eleitos. Para todos os outros, era um inferno perfeitamente concebido. A construção desta nova ordem demonstra uma verdade aterradora sobre a natureza humana. Na ausência de estruturas externas de contenção, as sociedades podem ser remodeladas rapidamente por indivíduos carismáticos com uma vontade de poder e uma falta total de empatia. A história do reino de Cornelius na ilha de Beacon é uma lição objetiva sobre os mecanismos do totalitarismo. Mostra como a manipulação da informação, o controle dos recursos, a criação de um inimigo interno, os inúteis, o uso da violência como vínculo social e a promessa de um futuro utópico, para alguns, são as ferramentas intemporais dos tiranos. A utopia perversa de Hieronymus Cornelius não foi uma anomalia histórica. Foi um protótipo, uma versão em miniatura dos horrores que regimes maiores e mais sofisticados desencadeariam sobre o mundo nos séculos vindouros. Foi a prova de que o inferno não é um lugar ao qual se desce, mas um lugar que se pode construir aqui na Terra, com os materiais do desespero humano e da ambição psicopática. Uma vez que Hieronymus Cornelius consolidou o seu poder e exilou a única ameaça militar credível, a facção de Wibia Reis, a ilha de Beacon transformou-se num matadouro ao ar livre. A violência que se desencadeou sob o seu regime não foi uma explosão caótica de brutalidade, mas algo muito mais arrepiante. Foi uma campanha de extermínio sistemática, calculada e de certo modo ritualizada. Os assassínios em massa não eram simplesmente o resultado da loucura ou do desespero, eram um instrumento político fundamental. A principal ferramenta para manter o controle, forjar uma nova identidade coletiva entre os perpetradores e purificar a sociedade segundo a visão do seu líder. Analisar a sistematização desta violência é adentrar no coração das trevas do projeto de Cornelius, onde o ato de matar se tornou uma liturgia, uma cerimônia sombria que cimentou o seu reino de terror. O primeiro passo em qualquer processo de extermínio em massa é a desumanização das vítimas. Cornelius e o seu círculo íntimo deixaram de ver os seus companheiros de naufrágio como seres humanos. Em vez disso, classificaram-nos em categorias funcionais: conspiradores, leais, inúteis e recurso. Os inúteis, os doentes, os fracos, as crianças e aqueles que se queixavam, foram designados como um fardo,
um dreno para as escassas provisões e um obstáculo à criação da nova sociedade de elite. Foram despojados dos seus nomes, das suas histórias e da sua individualidade. Tornaram-se bocas para alimentar, lastro, ovelhas. Este processo de coisificação verbal e psicológica foi essencial. É muito mais fácil matar um objeto ou um conceito abstrato do que uma pessoa que uma vez foi teu vizinho na claustrofóbica comunidade do Batavia. Os registros de Pelsart, baseados nos testemunhos dos sobreviventes, estão repletos de exemplos desta linguagem desumanizadora, que servia para justificar o que de outro modo seria impensável. Com as vítimas desumanizadas, a violência pôde ser aplicada de forma metódica. As primeiras matanças foram realizadas em segredo à noite. Pequenos grupos de leais a Cornelis aproximavam-se de indivíduos ou famílias enquanto dormiam, degolavam-nos ou apunhalavam-nos e atiravam os seus corpos ao mar ou a fossas pouco profundas no corpo. O propósito deste terrorismo noturno era duplo: eliminar as vítimas designadas e semear um medo paralisante entre os sobreviventes restantes. Ninguém sabia quem seria o próximo. A arbitrariedade do terror era uma ferramenta de controlo poderosa, mantinha todos num estado de ansiedade constante, incapazes de se organizarem ou de confiarem nos outros. Cada amanhecer que revelava novos desaparecimentos reforçava a onipotência de Cornelis e a inutilidade da resistência. No entanto, à medida que o poder de Cornelis se tornava mais absoluto, os assassínios tornaram-se mais públicos e descarados. Converteram-se em espetáculos, em demonstrações públicas de poder. As execuções já não eram ocultadas, eram realizadas em plena luz do dia, muitas vezes com o resto da comunidade obrigada a observar. Os métodos variavam na sua crueldade, desde o afogamento, amarrar as vítimas e atirá-las das falésias de coral, até a decapitação, estrangulamento ou simplesmente a morte apaulada. Esta publicidade tinha um propósito cálculo, servia para aterrorizar a população, para deixar claro que qualquer desafio à autoridade de Cornelis seria punido com a morte mais brutal. Também servia como um teste de lealdade para os perpetradores. Um assassino que agia à vista de todos estava a queimar as suas pontes com o velho mundo, comprometendo-se irrevogavelmente com a nova ordem. É aqui que a violência se transforma numa liturgia da morte. Cornelis entendeu um princípio fundamental da psicologia de grupo: a participação em atos transgressores cria um vínculo poderoso. Não se contentava com o facto do seu círculo íntimo realizar os assassínios, frequentemente obrigava os recrutas mais novos ou os membros menos entusiastas da sua facção a dar o golpe de misericórdia. Este ato de batismo de sangue era um ritual de iniciação. Um homem que se tinha manchado as mãos com o sangue de um inocente já não podia voltar atrás. Estava preso, unido a Cornelis e aos seus companheiros assassinos pelo vínculo inquebrantável da culpa partilhada. O segredo e a vergonha isolavam-nos do resto da humanidade e tornavam-nos completamente dependentes do líder que lhes tinha dado permissão para matar. Os testemunhos recolhidos por Pelsart descrevem cenas de uma depravação metódica. Um grupo de cerca de 15 homens doentes foi levado a um afloramento de coral com o pretexto de que ali encontrariam comida. Uma vez isolados, os homens de Cornelis caíram sobre eles com espadas improvisadas e porretes. Noutra ocasião, a família do pregador do navio Gijsbert Bastians foi atacada. O próprio pregador salvou-se porque Cornelis considerava útil manter uma figura religiosa, embora esvaziada de todo o poder real, para apaziguar alguns, mas a sua esposa e vários dos seus filhos foram massacrados. As crianças não eram poupadas, eram vistas como futuros fardos ou possíveis vingadores. A brutalidade destes atos não era aleatória, estava concebida para erradicar linhagens inteiras, para eliminar qualquer lealdade que não fosse a lealdade a Cornelis. A arqueologia moderna corroborou a brutalidade destes relatos históricos. As escavações na ilha de Beacon desenterraram valas comuns que contêm os restos de homens, mulheres e crianças. As análises forenses dos esqueletos mostram evidências claras de uma morte violenta, crânios fraturados por golpes contundentes, marcas de corte nas vértebras que indicam decapitação e feridas de arma branca nas costelas. A evidência física pinta um quadro ineludível da violência organizada e pessoal. Estes não foram combates, foram uma vala em particular que continha os restos de 5 indivíduos, incluindo uma criança, foi interpretada pelos arqueólogos como o túmulo de uma única família.
assassinada e enterrada junta num ato final de aniquilação. A violência também tinha uma dimensão econômica. Ao eliminar mais de 100 pessoas, Cornelis e a sua elite de aproximadamente 40 seguidores asseguraram que os escassos recursos, principalmente a água e as provisões resgatadas do naufrágio, durariam muito mais tempo. Foi um cálculo malthusiano levado ao seu extremo mais psicopático. Cada assassínio era, da sua perspectiva pervertida, um ato de gestão de recursos, uma medida necessária para assegurar a sobrevivência e o conforto do grupo escolhido. Talvez o aspecto mais perturbador desta sistematização da violência tenha sido a aparente facilidade com que homens comuns se tornaram assassinos em massa. Embora Cornelis fosse claramente um psicopata, é improvável que todo o seu círculo íntimo, muitos eram marinheiros e soldados comuns, homens que em circunstâncias normais provavelmente teriam vivido vidas anódinas. A sua transformação em monstros é um exemplo aterrador do efeito Lúcifer descrito pelo psicólogo Philip Zimbardo, como as situações e os sistemas de poder podem corromper indivíduos bons ou normais, levando-os a cometer atos malignos. A combinação de uma autoridade que legitima a violência, uma ideologia que desumaniza as vítimas, a pressão do grupo e a promessa de recompensa criou um ambiente no qual a bússola moral destes homens se quebrou por completo. Matar tornou-se um trabalho, uma rotina, um teste de lealdade. No total, estima-se que Jerônimos Cornelis e os seus seguidores assassinaram cerca de 120 pessoas no decurso de 2 meses. Foi um dos maiores e mais brutais massacres civis da história da colonização europeia, e tudo aconteceu numa minúscula ilha de coral, longe da vista do mundo. A liturgia da morte que Cornelis orquestrou não foi um surto de loucura, mas a aplicação lógica da sua filosofia. Se a vida não tem um significado intrínseco e a moral é uma ilusão, então o assassínio não é um crime, é simplesmente uma ferramenta. Ao sistematizar a violência, Cornelis não só eliminou os seus inimigos e assegurou o seu poder, como também demonstrou, da maneira mais horrível possível, a verdade do seu próprio evangelho. A ilha de Beacon tornou-se o altar da sua nova religião, e o sangue dos inocentes foi a oferenda que a consagrou. 3. No meio da escuridão absoluta, que envolvia os sobreviventes do Batavia, no meio da tirania, do massacre e do colapso total da moralidade orquestrado por Jerônimos Cornelis, surgiu um inesperado e extraordinário foco de luz. Esta luz não provinha de uma figura de autoridade pré-existente, nem de um intelectual ou de um aristocrata. Provinha de um homem comum, um soldado raso chamado Weber Reis. A história de Reis e do seu pequeno grupo de leais é a contranarrativa essencial à saga do Batavia. É a prova de que mesmo nas circunstâncias mais extremas, a decência, a cooperação e a valentia podem não só sobreviver, mas também triunfar contra todas as probabilidades. A resistência de Weber Reis não foi simplesmente uma luta pela sobrevivência, foi uma reafirmação fundamental da humanidade, uma reconstrução deliberada da ordem e da dignidade nas ruínas do mundo. Quando Cornelis enviou Reis e o seu destacamento de soldados para a ilha vizinha, a atual West Wallaby Island, com o falso pretexto de procurar água, estava convencido de que os enviava para uma morte certa. A ilha parecia tão árida e desolada como a ilha de Beacon. O plano de Cornelis era uma obra de gênio tático. Eliminar a única fação com treino militar sem disparar um único tiro. No entanto, subestimou 2 fatores cruciais: a resistência e a sorte de Weber Reis. Contra todas as expectativas, após dias de busca desesperada, os soldados descobriram o que os seus companheiros náufragos ansiavam mais do que o ouro, ou a salvação: fontes de água doce. Não só isso, mas a ilha, embora rochosa, revelou-se um ambiente surpreendentemente rico. Puderam caçar os pequenos wallabies, um tipo de canguru pequeno, que deu nome à ilha, e recolher os ovos das aves marinhas. Pela primeira vez desde o naufrágio, um grupo de sobreviventes tinha um fornecimento sustentável de comida e água. Esta descoberta foi o fundamento da sua sobrevivência física, mas foi a liderança de Weber Reis que assegurou a sua sobrevivência moral e organizativa. Reis, sobre quem a história sabe pouco antes destes eventos, demonstrou ser um líder natural de um calibre excepcional. O seu estilo de liderança
era o polo oposto ao de Cornelis, onde Cornelis governava através do medo, da manipulação e do fomento da divisão. Hayes liderava com o exemplo, a empatia e a promoção da unidade. Era um homem de ação, não de palavras grandiloquentes. Compreendeu que o seu pequeno grupo, isolado e vulnerável, só poderia sobreviver se funcionasse como uma unidade coesa, baseada na confiança mútua e no propósito partilhado. A primeira tarefa de Hayes foi estabelecer uma ordem. Não uma ordem imposta por um tirano, mas uma ordem nascida da necessidade coletiva. Instaurou uma disciplina militar, não para oprimir, mas para organizar. Estabeleceram-se rotinas para a recolha de água e alimentos, foram atribuídos postos de guarda e implementaram-se sistemas para racionar e partilhar os recursos de forma equitativa. No microcosmo da ilha de Hayes, o contrato social que se tinha dissolvido na ilha de Bacan foi conscientemente reconstruído. Cada homem tinha um dever para com o grupo, e o grupo tinha o dever de proteger cada um dos seus. Esta estrutura proporcionou não só segurança física, mas também uma estabilidade psicológica crucial. Deu aos homens um sentido de propósito e pertença, uma âncora no meio do caos. A notícia do seu sucesso chegou aos ouvidos de Cornelis através de sinais de fumo, o que frustrou enormemente o tirano. Pior ainda para Cornelis, alguns sobreviventes da ilha principal, aterrorizados pelos crescentes massacres, conseguiram escapar e chegar ao acampamento de Hayes. Entre eles encontrava-se um jovem chamado Vishalan, que relatou com todos os detalhes os horrores que estavam a acontecer, os assassínios sistemáticos, a escravatura das mulheres e a tirania absoluta de Cornelis. Esta informação transformou a missão de Via Barre. Já não se tratava apenas de sobreviver, tratava-se de resistir. O seu grupo tornou-se um santuário, o último refúgio para os inocentes que fugiam do regime de terror. Tornaram-se a única esperança de justiça naquele canto esquecido do mundo. Consciente de que um confronto era inevitável, Hayes começou a preparar os seus homens para a guerra. A sua situação era precária, embora tivessem a vantagem dos recursos, estavam em inferioridade numérica e, o que é mais importante, careciam de armas de fogo. Cornelis e os seus homens tinham recuperado mosquetes e pólvora dos destroços do Batavia. A facção de Hayes, em contrapartida, só tinha o seu engenho e a sua determinação. Sob a direção de Hayes, começaram a construir fortificações. Utilizando as lajes de pedra calcária e os blocos de coral da ilha, erigiram pequenos fortes em pontos estratégicos. Estas estruturas, cujos restos ainda são visíveis hoje em dia, são um testemunho comovedor do seu engenho e previsão. Não eram meros abrigos, eram uma declaração física da sua intenção de resistir, eram a antítese do caos e da destruição de Cornelis, era uma obra de construção, um símbolo de ordem e defesa. Também se puseram a fabricar armas improvisadas. Afiavam pedaços de metal resgatados dos escombros para fazer piques e espadas rudimentares. Preparavam porretes com a madeira dos destroços do naufrágio que chegava à costa. O mais importante que construíram, no entanto, foi um exército. Hayes treinou seu grupo de soldados e os civis que se lhe juntaram, convertendo-os numa força de combate disciplinada e motivada. A sua motivação não era a cobiça ou medo, como no caso dos homens de Cornelis, mas algo muito mais poderoso: a defesa das suas vidas e a proteção dos inocentes. Lutavam por um ideal, pela simples decência humana. A figura de Wiebe Hayes emerge como um arquétipo do herói relutante. Não procurou o poder. Não tinha uma agenda pessoal para além de cumprir o seu dever como soldado e ser humano. A sua autoridade nem provinha de uma nomeação oficial, nem de uma manipulação carismática, mas emanava da sua competência, da sua integridade e da confiança que inspirava nos seus homens. No mundo que se tinha virado do avesso, onde o mercador se tornou um tirano assassino, foi um simples soldado quem se ergueu para defender os princípios da civilização. A chama da resistência que Hayes acendeu na West Wallaby Island, em muitos aspectos, o coração moral da história do Batavia, demonstra que a narrativa da natureza humana nem tem de ser exclusivamente a da depravação hobbesiana. Se Cornelis e os seus seguidores representam o abismo, a capacidade humana para a crueldade e o egoísmo radical, Hayes e a sua facção tentam o pico oposto,
a capacidade para o altruísmo, a coragem, a cooperação e o autossacrifício. Recordam-nos que em qualquer grupo humano, mesmo nos mais desesperados, sempre existem indivíduos dispostos a defender o que é correto, muitas vezes com um grande risco pessoal. A sociedade que Hayes construiu era a antítese da utopia perversa de Cornelius. Era uma meritocracia funcional baseada na necessidade. Era uma comunidade de iguais unidos por uma ameaça comum e um propósito partilhado. Enquanto Cornelius tentava criar um super-homem libertado da moralidade, Hayes simplesmente se esforçava por preservar o homem, com toda a sua capacidade para a bondade e a solidariedade. A sua resistência foi uma poderosa reafirmação de que os valores da civilização, justiça, compaixão, ordem, cooperação e são luxos de tempos de paz, mas ferramentas essenciais para a sobrevivência, especialmente em tempos de crise. O pequeno forte de pedra numa ilha deserta ao largo da costa da Austrália tornou-se um bastião da humanidade. Foi a prova de que o espírito humano, embora frágil, se extingue fácil mesmo quando tudo parece perdido, quando a tirania parece invencível. A vontade de resistir e a capacidade de reconstruir a comunidade podem surgir das fontes mais inesperadas. Wilbur Hayes, o soldado raso, tornou-se o guardião da civilização, o homem que manteve viva a chama da esperança para que, quando chegasse o momento do julgamento, houvesse alguém para dar testemunho da verdade e lutar pela justiça. A sua história é um lembrete eterno do poder de um indivíduo decente para mudar o curso da história. O inevitável confronto entre a tirania de Hieronymus Cornelius e a resistência de Wilbur Hayes não foi simplesmente uma série de escaramuças pelo controle de umas ilhas desoladas. Foi uma verdadeira guerra civil em miniatura. Um conflito que transcendeu a luta pela sobrevivência para se tornar um choque fundamental de ideologias. Nos recifes de coral dos abrolhos, duas visões opostas do mundo e da natureza humana enfrentaram-se numa batalha de morte. Por um lado, o regime de Cornelius representava o niilismo, o poder absoluto e a crença de que a força é o único árbitro da verdade. Por outro, a facção de Hayes defendia a cooperação, o Estado de Direito e a crença numa moralidade inerente que deve ser defendida. A Guerra do Batavia foi, portanto, o campo de batalha físico onde se dirimiu uma profunda contenda filosófica. O primeiro ataque de Cornelius contra o bastião de Hayes, em West Wallaby Island, marcou o início das hostilidades abertas. Após várias tentativas frustradas de atrair Hayes para uma armadilha, Cornelius deu-se conta de que a única forma de eliminar esta ameaça era através da força. Reuniu os seus melhores homens, armados com os mosquetes, as piques e as espadas recuperadas do Batavia, e atravessou o canal de água que separava as duas ilhas. A sua confiança era alta. Superavam em número os defensores de Hayes, e o que é mais importante, possuíam a superioridade tecnológica das armas de fogo. Esperavam uma vitória rápida e decisiva que esmagaria o último foco de oposição e consolidaria o seu domínio absoluto sobre todos os sobreviventes. No entanto, subestimaram gravemente a preparação e a determinação dos homens de Hayes. O primeiro assalto dos amotinados foi recebido com uma defesa feroz e organizada. Hayes, utilizando o seu conhecimento do terreno e os princípios básicos da tática militar, tinha posicionado os seus homens atrás das fortificações de pedra que tinham construído. Embora estivessem apenas armados com piques, porretes e pedras, a sua disciplina e a sua posição defensiva deram-lhes uma vantagem crucial. As armas de fogo dos homens de Cornelius, mosquetes de mecha do século XVII, eram lentas a recarregar e pouco precisas, o que as tornava menos eficazes num combate corpo contra um inimigo entrincheirado. O primeiro ataque foi repelido, para surpresa e humilhação de Cornelius e dos seus seguidores. Este revés inicial não fez mais do que endurecer a resolução de ambos os lados. Produziram-se vários assaltos mais nos dias seguintes, cada um deles uma luta brutal e desesperada. A guerra pode ser analisada não só em termos táticos, mas também psicológicos. Os homens de Cornelius lutavam motivados por uma mistura de cobiça, medo e lealdade ao seu líder tirânico. Muitos deles eram cúmplices de assassínios e sabiam que não tinham volta a dar. Uma vitória significava a continuação da sua vida de privilégios relativos e a impunidade dos seus crimes. Uma derrota significava, na melhor das hipóteses, a morte em combate, e na pior,
a captura e uma eventual execução se algum dia chegasse um resgate. Lutavam pela perpetuação da sua utopia perversa. Em contraste, os homens de Reis lutavam por motivos completamente diferentes. Eram um grupo heterogêneo de soldados e civis que se tinham unido por uma causa comum. Lutavam pelas suas vidas, pela defesa dos refugiados inocentes que se lhes tinham juntado, e por um princípio abstrato mas poderoso: a justiça. A sua moral estava alta, forjada na adversidade e cimentada por uma liderança em que confiava. Ao contrário dos amotinados, que estavam unidos pela culpa, os homens de Reis estavam unidos pela camaradagem e um sentido partilhado de decência. Cada ataque repelido reforçava a sua crença em si mesmos e na sua causa. Demonstraram que uma força mais pequena e pior equipada, mas altamente motivada e bem dirigida, podia enfrentar um inimigo superior. O conflito também pôs em relevo as diferenças fundamentais na liderança entre Cornelis e Reis. Cornelis dirigia da retaguarda, instando seus homens à batalha, mas raramente se expondo ao perigo direto. A sua liderança baseava-se na coação e na promessa de saque. Reis, pelo contrário, lutava na linha da frente ao lado dos seus homens. Partilhava os seus riscos, as suas feridas e as suas escassas rações. A sua valentia pessoal era uma fonte de inspiração e granjeava-lhe o respeito incondicional dos seus seguidores. Esta diferença foi crucial. Os homens seguem um líder a quem temem, mas morrem por um líder a quem respeitam. A geografia das ilhas desempenhou um papel fundamental no conflito. Os estreitos canais, os afiados recifes de coral e o terreno rochoso tornaram-se elementos táticos. Os defensores utilizaram o terreno elevado a seu favor, lançando pedras e lanças sobre os atacantes que tentavam escalar as encostas para os seus fortes. A guerra não se travou apenas em terra. Os amotinados utilizaram os botes restantes para tentar flanquear as posições de Reis, o que levou a escaramuças na água e nas praias. Cada canto daquela paisagem desolada tornou-se um campo de batalha onde se decidia o destino dos sobreviventes. O ponto de viragem da guerra chegou durante um dos assaltos mais ferozes. No momento de desespero, Cornelis tentou uma tática diferente: a negociação. Aproximou-se das linhas de Reis sob uma bandeira de tréguas, propondo um tratado de paz. A sua verdadeira intenção era capturar Reis de surpresa. No entanto, Reis e os seus homens, que já conheciam a natureza traiçoeira de Cornelis pelos relatos dos refugiados, estavam preparados. Num audacioso contra-ataque, conseguiram capturar o próprio Jerônimos Cornelis. A captura do líder dos amotinados foi um golpe devastador para sua moral. Sem o seu carismático e manipulador líder, a estrutura de poder dos amotinados começou a desmoronar-se. Com Cornelis capturado, a liderança dos amotinados recaiu sobre o seu segundo, David Isaac, um homem brutal mas sem a astúcia do seu antigo chefe. Lançou um último e desesperado assalto para tentar libertar Cornelis e esmagar a resistência de uma vez por todas. Esta batalha final foi a mais sangrenta de todas. Os homens de Reis, esgotados mas encorajados pela captura de Cornelis, lutaram com uma ferocidade renovada. Estavam à beira da vitória. Foi neste preciso momento, no clímax da batalha final, que a história deu a sua volta mais dramática. No horizonte apareceu uma vela. Não era uma visão, nem uma miragem nascida do desespero. Era um navio. Francisco Pelsoerte, contra todas as probabilidades, tinha regressado. A chegada do navio de resgate, o Sardam, transformou instantaneamente a dinâmica do conflito. A guerra civil na ilha estava prestes a terminar, e uma nova fase, a do julgamento e da retribuição, estava prestes a começar. A guerra nos recifes dos abrolhos é uma poderosa alegoria sobre a natureza dos conflitos humanos. Raramente se trata simplesmente de território ou recurso. No fundo, são frequentemente conflitos de valores, choques entre diferentes formas de entender o mundo. A facção de Cornelis acreditava num mundo hobbesiano, onde a vida é uma guerra de todos contra todos e o poder justifica todos os... Representavam a anarquia disfarçada de ordem, o egoísmo radical elevado a princípio de governo. A facção de Reis, pelo contrário, lutou para reconstruir um mundo lockeano, onde os indivíduos cooperaram para proteger a vida, a liberdade e a propriedade. Representavam a resiliência da civilização, a ideia de que mesmo na ruína,
Os princípios de justiça e comunidade podem e devem ser defendidos. A vitória de Wiba Reis, assegurada no último momento pela chegada de Pelsaert, não foi apenas uma vitória militar, foi uma vitória ideológica. Demonstrou que a tirania, embora possa florescer no caos, não é invencível. Demonstrou que a decência e a coragem não são sinais de fraqueza, mas fontes de uma força extraordinária. O choque destes dois mundos num remoto arquipélago do século XVII deixou-nos uma lição intemporal. A batalha entre a civilização e a barbárie não se trava em grandes continentes ou em épicas batalhas históricas, mas trava-se, uma e outra vez, no coração de cada comunidade humana e na alma de cada indivíduo. Da aparição do Sardan no horizonte a 17 de setembro de 1929, foi um evento quase milagroso, um deus ex-machina que alterou irrevogavelmente o destino de todos os sobreviventes do Batar. Para os homens de Wiberres exaustos e à beira de serem superados no assalto final dos amotinados à vela no horizonte, era a encarnação da salvação, a resposta às suas preces e a validação da sua árdua resistência. Para os amotinados liderados por Zavanki, era a visão do apocalipse, o anúncio do fim do seu breve e brutal reinado e a iminente chegada do julgamento que tanto tinham temido. A chegada do navio desencadeou uma corrida desesperada, uma última competição em que o prêmio não era a sobrevivência, mas o controlo da narrativa e por conseguinte, o poder de definir a justiça. Francisco Pelsaert, a bordo do Sardan, não tinha ideia da escala dos horrores que se tinham desenvolvido na sua ausência. A sua bem-sucedida e perigosa viagem à Batávia tinha lhe permitido obter um navio de resgate e regressava com a intenção de salvar o sobrevivente e, de forma crucial, de recuperar o tesouro afundado do Batar. A sua mente estava ocupada com a logística do salvamento e a antecipação de encontrar o seu povo num nado desespero, mas não de depravação. A realidade que estava prestes a confrontar superaria os seus piores pesadelos. Ambas as fações na ilha viram o navio simultaneamente e compreenderam de imediato o que estava em jogo. Quem chegasse primeiro ao Sardan e contasse a sua versão dos factos, controlaria a situação. Zevanki e um grupo de amotinados lançaram-se a um dos botes e remaram freneticamente em direção ao navio, com a intenção de se fazerem passar pelos legítimos sobreviventes, talvez até de tomar o controlo do Sardan pela força e eliminar Pelsaert e a sua nova tripulação. Entretanto, Wiba Reis, num ato de extraordinária audácia e velocidade, lançou-se à água e nadou em direção ao navio, chegando antes do bote dos amotinados. Agarrando-se a uma corda que lhe lançaram, foi itiado a bordo, sem fôlego, coberto de feridas, mas o primeiro encontro entre Pelsaert e Reis foi um dos momentos mais dramáticos de toda a saga. Pelsaert, esperando encontrar um subordinado agradecido, encontrou em vez disso um líder endurecido pela batalha cujo primeiro grito não foi de alívio, mas de advertência: cuidado com o bote que se aproxima. São traidores e assassinos. Em poucos e ofegantes minutos, Reis relatou a incrível história da tirania de Cornelis, dos massacres, da resistência e da guerra civil. A incredulidade inicial de Pelsaert rapidamente se transformou num horror paralisante ao compreender a magnitude da catástrofe humana que tinha ocorrido sob seu comando ausente. Armado com esta terrível verdade, Pelsaert pôde preparar-se. Quando o bote dos amotinados chegou ao Sardan, não foram recebidos como salvadores, mas por marinheiros armados que os prenderam de imediato. A corrida tinha sido ganha pela verdade. Com a autoridade legítima finalmente restaurada e apoiada pela força militar do Sardan, a situação nas ilhas inverteu-se por completo. Pelsaert desembarcou e enfrentou uma cena dantesca: os sobreviventes aterrorizados, os amotinados desafiadores e as evidências físicas do massacre por toda a parte. A sua primeira prioridade foi prender todos os membros da facção de Cornelis e assegurar o bem-estar das vítimas restantes. Jerônimos Cornelis, que tinha estado prisioneiro de Reis, foi entregue a Pelsaert. O tirano, agora despojado de todo o seu poder, enfrentava finalmente a lei que tanto tinha desprezado. Pelsaert encontrava-se numa posição jurídica e moral sem precedente. Estava a milhares de quilômetros de qualquer tribunal da Vossia,
mas enfrentava crimes de uma natureza tão atroz que exigiam uma justiça imediata. Adiar o julgamento até chegar a Batávia corria o risco de os prisioneiros se amotinarem novamente na viagem de regresso ou de os testemunhos se perderem. Portanto, tomando uma decisão audaciosa, Pelsaret decidiu estabelecer um tribunal improvisado ali mesmo, nas Ilhas do Desastre. Ele mesmo atuaria como juiz, seguindo os procedimentos legais da Você, o mais fielmente possível naquelas circunstâncias extraordinárias. A lei, após um longo e sangrento interregno, tinha regressado aos abrolhos. O processo judicial que se seguiu foi uma tentativa desesperada de impor uma ordem racional e legal sobre os factos irracionais e caóticos. Pelsaret e o seu conselho interrogaram meticulosamente os prisioneiros e os sobreviventes. Os testemunhos, que Pelsaret registrou minuciosamente no seu diário, pintam um quadro arrepiante da depravação humana. Os amotinados, confrontados com a evidência esmagadora e a perspectiva da tortura, um método de interrogatório legal e comum na época, começaram a confessar, muitas vezes com um detalhe assustador e uma alarmante falta de remorso. Muitos deles, num último ato de autopreservação, tentaram culpar outros, especialmente Cornelis, pintando-se a si mesmos como meros seguidores coagidos. O próprio Jerônimos Cornelis foi submetido à tortura para obter uma confissão completa. Embora inicialmente se tenha mantido desafiador, sob a dor dos torniquetes finalmente admitiu os seus crimes. No entanto, as suas confissões estavam tingidas da sua característica arrogância e falta de empatia. Não mostrava arrependimento pelas suas ações, apenas talvez pesar por ter sido capturado. Via a sua queda não como uma derrota moral, mas como um simples fracasso estratégico. Até o fim manteve-se fiel à sua filosofia nihilista, um homem que se acreditava acima do bem e do mal. Após vários dias de julgamentos, foram proferidas as sentenças. Para os crimes mais graves de assassínio e motim, o castigo era a morte. Pelsaert, aderindo à justiça brutal do seu tempo, ordenou que os principais culpados fossem executados ali mesmo, na ilha que tinha sido o palco dos seus crimes. A execução de Jerônimos Cornelis, que teve lugar a 2 de outubro de 129, foi particularmente brutal, concebida para ser um espetáculo dissuasor. Antes de ser enforcado, cortaram-lhe ambas as mãos com um martelo e um cinzel. Este castigo, reservado para os crimes mais atrozes, era simbólico. As mãos que tinham assinado ordens de morte e empunhado armas contra inocentes eram destruídas antes que a vida do criminoso fosse extinta. Juntamente com Cornelis, vários dos seus principais tenentes foram executados de forma semelhante. Os seus corpos foram enterrados em valas anônimas, na ilha, uma última indignidade para aqueles que se tinham considerado os novos senhores da criação. Para outros amotinados cujos crimes foram considerados menos graves, foram ditados castigos como o açoitamento, e num ato que teria consequências históricas inesperadas, 2 dos amotinados, Waterloo e Jean Pelgrom de Bay, foram condenados a ser abandonados na costa do vasto e desconhecido continente austral. Tornaram-se, ironicamente, os primeiros colonos europeus da Austrália, embora o seu destino final seja desconhecido. O retorno do julgamento e a imposição da lei foram o ato final e necessário para fechar o círculo da tragédia. Foi a reafirmação de que, apesar da capacidade humana para a barbárie, a sociedade, através das suas leis e instituições, lutará para restaurar a ordem e a responsabilidade. A justiça de Pelsaert foi dura e brutal para os padrões modernos, mas dentro do contexto do seu tempo, foi uma tentativa notável de aplicar um processo legal no fim do mundo. Simbolizou a vitória final da ideologia de Weber Reis, ordem, responsabilidade e justiça, sobre a de Jerônimos Cornelis, anarquia, impunidade, poder arbitrário. O tribunal improvisado na ilha de Beacon, com as suas sentenças de morte e os seus castigos corporais, foi a resposta da civilização à orgia de violência que a tinha desafiado. Foi uma mensagem clara e sangrenta de que, embora o contrato social possa ser quebrado, haverá sempre quem lute para o reconstruir e para assegurar que, no final, os monstros prestem conta. Quando Sardão finalmente zarpou das Ilhas Abrolhos, deixando para trás as tumbas sem marca das vítimas e dos executores, levava consigo não só os sobreviventes traumatizados e o tesouro recuperado, mas também o peso de uma história que ressoaria,
através das 31 almas que tinham partido de Amsterdão com sonhos de fortuna, apenas 22 chegaram finalmente ao seu destino em Batávia. A maioria das perdas não se deveu aos perigos do mar, mas à depravação do homem. A saga do Batavia converteu-se assim em muito mais do que a crônica de um naufrágio. Transformou-se numa alegoria duradoura sobre a natureza humana, um estudo de caso extremo sobre a fragilidade da civilização e uma advertência intemporal sobre os monstros que escondem sob a delgada superfície da ordem social. O legado do Batavia não reside no ouro afundado, mas nas profundas e perturbadoras lições que oferece à humanidade. Imediatamente após os eventos, o impacto sentiu-se principalmente dentro da Companhia Neerlandesa das Índias Orientais. O diário detalhado de Francisco Pelsarter, uma mistura de relatório oficial, confissão pessoal e análise horrorizada, tornou-se um documento de uma importância capital. Foi publicado e difundido amplamente, servindo como uma advertência para a companhia. O incidente do Batavia expôs as vulnerabilidades inerentes às suas operações, as tensões entre o pessoal comercial e o marítimo, os perigos de recrutar homens desesperados com passados duvidosos, e a possibilidade sempre presente de motins em viagens longas e perigosas. Como resultado, a você endureceu os seus procedimentos, implementando verificações de antecedentes mais rigorosas e reforçando as estruturas de comando nos seus navios. No entanto, nenhuma regulamentação poderia legislar contra a escuridão do coração humano, que o caso do Batavia tinha revelado tão vividamente. Para os protagonistas que sobreviveram, as cicatrizes foram permanentes. Weber Reis, o herói improvável, foi promovido a sargento e mais tarde a alferes, um reconhecimento à sua extraordinária coragem e liderança. A sua história tornou-se um exemplo da virtude do homem comum. Francisco Pelsart, por outro lado, nunca se recuperou por completo. Embora tivesse agido com diligência ao procurar ajuda e tivesse administrado justiça ao regressar, a sua reputação ficou manchada pela catástrofe que ocorreu sob o seu comando. A sua saúde deteriorou-se e morreu no ano seguinte, um homem atormentado pelos fantasmas das Ilhas Abrolhos. O seu legado é complexo, o de um homem competente, decente que, no entanto, cometeu um erro de julgamento fatal ao subestimar a capacidade para o mal do seu subordinado. Para além das consequências imediatas, o legado mais profundo do Batavia reside na sua condição de parábola filosófica e psicológica. A história é uma ilustração quase perfeita do estado de natureza de Thomas Hobbes. Na ausência do Leviatã, a autoridade do Estado representada pela Vauquer e por Pelsart, a vida na ilha de Beacon converteu-se numa guerra de todos contra todos, demonstrando a visão pessimista de Hobbes de que a civilização é um dique artificial que mal contém as águas turbulentas da agressão e do egoísmo humanos. No entanto, a história não é puramente hobbesiana. A contrapartida de Weber Reis e da sua comunidade na West Wallaby Islands sugere uma visão mais otimista, mais próxima da de John Locke. Demonstra que os indivíduos, mesmo num estado de natureza, podem usar a razão para cooperar, formar um contrato social e defender a vida, a liberdade e um sentido de justiça comum. O Batavia não nos dá uma resposta simples sobre se a humanidade é inerentemente boa ou má. Em vez disso, mostra-nos que ambas as potencialidades, a de Cornelis e a de Reis, coexistem dentro de nós. A que prevalece depende das circunstâncias, das escolhas individuais e, de forma crucial, da liderança. A saga do Batavia é também um estudo de caso aterrador sobre a psicologia do mal. Jerônimos Cornelis tornou-se um arquétipo do líder de culto psicopático, um precursor de figuras como Charles Manson ou Jim Jones. A sua história ilustra a tríade sombria de traços da personalidade: narcisismo, uma grandiosa autoimportância e um sentido de direito; maquiavelismo, uma disposição para manipular e enganar os outros para obter ganhos pessoais; e psicopatia, uma falta total de empatia e remorso. O incidente demonstra como um indivíduo com esta combinação tóxica de traços pode explorar uma situação de crise para ganhar poder absoluto. Ainda mais perturbador é o fenômeno dos seguidores de Cornelis, que serve como um exemplo precoce do efeito Lúcifer de Phillips. Homens comuns, sob influência de um sistema e uma autoridade corruptos, foram capazes de cometer atos de uma crueldade inimaginável.
Obriga-nos a confrontar a incômoda verdade de que a linha entre o bem e o mal é permeável e que a maioria de nós é suscetível às pressões situacionais. Durante séculos, a história do Batavia foi em grande medida um relato conhecido por historiadores marítimos, um capítulo sombrio mas relativamente obscuro nos anais da era da exploração. No entanto, na segunda metade do século XX, o legado da história experimentou um renascimento espetacular graças à arqueologia. A descoberta dos destroços do Batavia em 1913 e as posteriores escavações nas Ilhas Abrolhos, particularmente na ilha de Beacon, catapultaram a história para a consciência moderna. A arqueologia forneceu uma corroboração física e visceral aos relatos escritos de Pelser. A descoberta dos canhões e da âncora do navio, a recuperação de artefactos da vida diária e o mais comovente, o desenterramento das valas comuns das vítimas, fecharam o círculo entre o passado e o presente. Os esqueletos com crânios fraturados e feridas de espada já não eram apenas palavras num diário do século XVII, eram a prova tangível e irrefutável do massacre. Esta convergência da história e da ciência deu à saga do Batavia um imediatismo e uma relevância renovadas, convertendo-a numa das histórias de naufrágio mais bem documentadas e mais estudadas do mundo. Hoje em dia, os ecos do Batavia ressoam na cultura popular. Em livros, documentários e exposições de museus, os restos recuperados do casco do navio, minuciosamente conservados e reconstruídos, são a peça central do Museu de Naufrágios da Austrália Ocidental em Fremantle, onde atraem visitantes de todo o mundo. São um monumento silencioso e poderoso à tragédia. A história obriga-nos a fazer perguntas fundamentais. O que é a civilização? É uma condição estável ou um estado frágil que requer uma vigilância constante? O que faríamos nós numa situação similar? Seríamos um Cornelis, um Reis, um Pelseert, ou um dos muitos seguidores silenciosos, ou vítimas? Em última análise, o legado do Batavia é uma advertência. Adverte-nos sobre o perigo da ambição sem controlo, sobre o carisma sem moralidade e sobre a facilidade com que a ordem pode converter-se em caos. Recorda-nos que a civilização não é um destino a que chegamos, mas um processo contínuo, uma luta diária que estrava nas nossas instituições, nas nossas comunidades e dentro de cada um de nós. A história daquele navio, que zarpou há quase 400 anos, continua a ser um espelho sombrio, no qual a humanidade moderna pode contemplar as suas próprias potencialidades, tanto para a grandeza como para o horror. E nesse reflexo, vemos que a fina linha vermelha que separa a utopia da barbárie é tão frágil hoje como foi num remoto Recife de coral, em 1729. Os ecos do Batavia não são apenas ecos da história, são ecos da nossa própria e duradoura condição humana.